pessoal. Boa tarde. Muito obrigada pela presença no nosso workshop de clínica financeira da Lifetime W, começando pontualmente às 2 da tarde, para respeitar o horário de vocês. Quero agradecer primeiro a presença de cada um e cada uma de vocês aqui no nosso workshop e também aos nossos parceiros, a Dona do Doce, que é a primeira e única bolacharia gourmet do Brasil. Ela fica aqui em São Paulo. No final, a gente vai ter uma surpresa, que é junto com a Estée Lauder. Vocês vão poder também participar dessa surpresa e dessa experiência junto com esse parceiro. E vocês também receberam, dentro da sacolinha da Lifetime, o folder da Lifetime W, que é a única gestora de patrimônio feita por mulheres e para mulheres. A gente também convida quem ainda não foi ao nosso stand para ir e nos conhecer, junto com um docinho e um convite que é para participar de uma clínica financeira junto com a gente. Um convite especial, vocês vão ver aqui na prática como funciona, mas depois, dentro da sacolinha, tem um convite para que vocês experienciem essa experiência junto com a gente, tá bom? Individualmente. Então, é um convite individual e exclusivo. Aproveitem. Muito bem-vindas. Muito obrigada. Mais uma vez, agradeço a vocês. Eu sou a Denise Machado, eu tenho 53 anos, estou no mercado financeiro há mais de 23 anos e amo trabalhar com mulheres. Então, esse evento aqui para a gente está sendo uma delícia de fazer e mais ainda de ver a sala cheia para um assunto que é extremamente importante e que a nossa missão é colocar exatamente a mulher no controle, ali, pelo menos na participação, né, do gerenciamento do recurso da família. Tá? A gente vai fazer hoje aqui uma clínica financeira, né, que estou aqui com a Fernanda também, minha sócia no projeto, Lifetime W, e nós vamos mostrar ali a pontinha do iceberg do que é o trabalho que a gente faz em relação ao patrimônio. Como é que a gente começa a olhar para essa mulher e as suas preocupações. E depois é que a gente vai pensar nas soluções, o que a gente vai pensar de investimento, o que a gente vai pensar de sucessão, de tributário, o que for necessário ali para cumprir as brechas que a gente vai enxergar através dessa clínica financeira. Tá bom? Então, vai funcionar assim, a gente vai apresentar um case, colocando para vocês como é que a gente faz, porque essa parte, o que a gente vai trazer hoje, é mostrar qual é o seu número mágico. Né? Ou seja, aquele número que, a partir da idade que você pretende, né, se aposentar, é um número que vai te trazer uma segurança financeira para o restante da vida. Tá? E aí a gente analisa ali cenários, porque tem gente que quer deixar patrimônio, outras querem aproveitar a vida, porque já educou os filhos, já fez tudo. Então, independentemente do perfil, como é que a gente caminha para chegar nesse ponto e depois, sim, a gente poder dar continuidade nas soluções propriamente ditas. Tá? Espero que vocês aproveitem. Está aberto. Queremos a participação de todo mundo, sim, né? Vai ser bem dinâmico hoje. A gente quer criar também um perfil médio aqui. Então tá bom. Acho que a participação vai ser super importante. E a ideia da clínica hoje vai ser entender, a gente vai fazer umas perguntinhas para vocês. Nós trouxemos um case. Meu nome é Fernanda, porque eu sou ansiosa, eu já falei. Eu trabalho com área de planejamento patrimonial. Então, a clínica financeira hoje é a menina dos olhos hoje nossa. A gente entende que, antes de qualquer coisa, eu preciso conhecer vocês melhores para poder trazer a melhor estratégia de investimento, buscar sonhos e objetivos de vida. A gente vai falar muito de sonho. E a gente fala que, quando a gente compartilha sonhos, eles se realizam. Então, o W vai ser um apoio hoje educacional e financeiro, e a clínica financeira é uma experiência hoje. Vocês vão ter uma degustação do que é a clínica. Tá? O primeiro case a gente trouxe, eu vou passar e a gente vai, eu vou sentar, tá? Vocês me desculpem, mas aí eu fico aqui. Nós trouxemos hoje um perfil de mulher de 40 a 45 anos, tá? Casada, regime de casamento, comunhão parcial de bens. Isso é tão importante quando a gente começa a entender vocês, né? Porque a gente vai falar de futuro e como que essa dinâmica do casal, como é que vocês entendem a parte de despesa e tudo mais.
Essa mulher tem 2 filhos, 10 e 15 anos, então já está numa fase, ela já cumpriu uma parte da responsabilidade dela e ela tem mais uma missão, aí, pelo menos, nos próximos 10, 15 anos de educação com essas crianças. Tá? Uma média de custos de educação mensal por volta de R$10.000. Tá? Um custo de vida familiar aí é global: água, luz, telefone, funcionária, plano de saúde. Aqui a gente faz um descritivo bem detalhado. A gente acredita muito que a parte de planilha de orçamentos e despesas é um desafio para todo mundo, porque se eu pergunto para vocês qual é o custo de vida de vocês, assim, de bate-pronto, a gente fala assim, poxa, não sei. E é importante, porque é a partir desse custo de vida que eu projeto o futuro de vocês. Tá? Então, a gente valoriza muito essa planilha de orçamentos e despesas. Essa mulher tem uma capacidade de poupança mensal de R$5.000 por mês. Um patrimônio imobilizado aqui tá familiar, tá? Não tem renda de aluguéis e tudo mais, é patrimônio familiar. Eu vou contar um pouquinho desse patrimônio lá na frente. Patrimônio líquido, 5 milhões de investimentos no geral, e 500 mil de previdência privada. Então, abre um alerta, essa mulher já pensou no futuro em algum momento da vida dela. Isso, para mim, já é importante. A gente já bate no marco zero e fala assim, cara, vamos só apoiá-la. Tá? Ela quer uma liberdade financeira. A gente não fala de aposentadoria. Eu não gosto, mas eu gosto de liberdade financeira. É um termo feio, né? Então, assim, quando que é o momento nosso de liberdade financeira? 65 anos, essa mulher. Ela tem uma renda idealizada. Fer, eu quero ter uma renda de R$30.000 a partir dos 66 anos, independente se eu vou parar de trabalhar ou não. Eu quero um patrimônio trabalhando para mim. E eu posso empreender, abrir um ateliê de porcelana, eu posso viajar, mas eu quero, pelo menos, o meu custo de vida esteja garantido. Tá? Além disso, a gente vai falar de planejamento sucessório. Quando a gente conhece toda essa dinâmica financeira, a gente tem que pensar também no futuro, lá no longo prazo. Né? Como é que esse patrimônio chega para esses 2 herdeiros, nesse regime de casamento? Então, assim, ter uma conscientização de trazer o que é um planejamento sucessório hoje no Brasil. ITCMD, honorário de advogado, quanto custa isso? E eu consigo já me planejar agora? Sim. Tá? Quer falar alguma coisinha desse perfil? O que vocês acharam desse perfil? Tá um perfil mediano, assim, combina um pouco com vocês, mas hoje a gente pode fazer um outro, né? A gente vai. Eu acho que é só para passar essa primeira ideia, Fê, de como é que a gente constrói, e a gente cria um perfil médio, porque assim vai ficar mais parecido, né, com a média das mulheres que estão, e os homens também, tá? Conosco hoje. Pode ser assim? Ok. Ficou claro aqui como é que a gente vai trabalhar? Perfeito. Vamos lá, tecnologia, né? Eu não sou forte, meu forte não é tecnologia, eu gosto de fazer clínica, não gosto de tecnologia. Vamos lá. Tá vendo? Eu vou aumentar um pouquinho e aí eu vou contar um pouco como é que um case, tá? Dessa mulher hoje, em que a gente coloca hoje uma clínica financeira. A primeira parte dessa clínica é uma parte de coleta de dados, né? Que é essa primeira nossa reunião de entender, de compreender, de conhecer vocês, né? Então aqui a gente coloca dados, casada, a profissão, os filhos, idade desses filhos, se tem pet. Hoje tem muita mãe de pet aí que custa pra caramba um cachorro, né? Então isso tem que ser planejado. Depois a gente coloca aqui, vocês vão ver que não está no case, mas tem muita mulher hoje que mantém a mãe, mantém o pai. Isso é muito importante, isso tem que ser colocado no patrimônio. Então, tem uma preocupação latente aqui de ter pessoas que precisam delas estar produtoras. Então, isso incomoda essa mulher e a gente olha com muito carinho para esse custo dela atual. Tá? Faltou mouse. Aqui, a gente coloca o custo de vida médio dessa mulher, então, dessa família, de R$50.000, uma acumulação média. Aqui eu coloquei a Joana d'Arc, o Napoleão, cada um guardando 2,5. Então, sempre eu vou olhar a família. Se a mulher quiser, eu olho a família. Se ela quiser fazer toda a gestão dela, a gente vai fazer um pessoal só dela. Tá? Mas é importante entender no regime de casamento, Sim. Né? Porque, apesar de ser o pessoal, pode ter interferência também ali do bem construído junto.
Esse é um casal hoje que eles dividem as despesas 50-50, então 25 mil para cada um para esse custo de vida. Aqui é importante a gente falar, quando a gente quer conhecer também vocês, a gente quer saber que nível de investimento hoje você está, como que está a sua experiência com investimento. O W preza muito a parte educacional, então te mostrar o que eu tenho hoje no mercado, como que eu posso te ensinar, dar a mão para poder atingir seus objetivos. Então, a gente coloca um pouco de experiências, mínimo é o que nós conhecemos, é a Joana Dark, a gente não conhece o Napoleão ainda. Patrimônio, hoje, a gente coloca bem descritivo hoje, o apartamento residencial, a casa no interior, a casa de praia, apartamento de aluguel, eu tenho terrenos de aluguel, eu tenho galpões, tudo isso é colocado. Se ele está quitado, se ele tem uma dívida, isso tudo também é planilhado, tá? A parte de bens de automóveis, que a gente chama de passivo, isso é colocado também, eu vou passar rapidinho. A parte de aplicações financeiras e previdência privada, é tudo descritivo. Independente das casas que a minha cliente está, eu preciso saber o patrimônio dela global. Quando eu vou falar de planejamento sucessório, eu não vou só entender o que eu faço a gestão, eu preciso saber o que está em outras casas para trazer um verdadeiro planejamento. Senão ele vai ficar capenga, né? Ele não vai ficar verdadeiro. E ainda mais porque o bolso é um só. Isso aí. Então, tem que ser visto consolidado. Depois eu passo para a proteção e gestão de riscos. Então, a gente pergunta para essa cliente o que ela tem de proteção, como que ela se protege, como que ela protege a família dela, como que ela protege o patrimônio dela. Tá? Então, geralmente, é o de primeira, assim, a gente tem plano de saúde, que é o grande vilão do planejamento financeiro futuro. Então, que todo mundo está concordando comigo é porque custa, né? E não está na conta de ninguém isso. Né? E quanto vai custar daqui 10, 20 anos? Né? Aqui eu tenho a educação dos meninos, né, do Pedro e da Maria. A gente faz uma projeção de despesa futura, de quanto essa família vai ter de custo futuro para os próximos 10, 15 anos, somente educação. Aqui eu não estou pondo um intercâmbio, eu não ponho aniversário, eu não ponho festinha, eu não ponho presente, eu não ponho vestuário. A gente coloca somente educação, tá? A não ser que a família queira, e a gente coloca isso também, tá? Projetos de vida, aqui são sonhos, todos os sonhos e os objetivos de curto, médio prazo que essa mulher quer. Então, a gente consegue, junto com ela, planilhar e fazer um plano de, eu falo que é planilhar e fazer um plano de ação para esse sonho acontecer. Tá? Então, eu tenho projetos de curto, médio e longo prazo. Então, aqui, nessa primeira lâmina, a renda desejada da liberdade financeira, a idade desejada, 65 anos, e a gente faz um diagnóstico. Eu falo que é o primeiro diagnóstico nosso, com olhar de especialista, de como que essa mulher está posicionada, quais são os pontos positivos dela, porque tem pontos positivos, ela não chegou com esse patrimônio do nada, então teve uma disciplina, então é olhado com muito bons olhos a parte de acúmulo patrimonial, tem capacidade de poupança. Planejamento hoje com capacidade de poupança é a cereja do bolo, né? Lógico, a gestão muito bem feita é a obrigação hoje de uma gestora, mas vocês também, colocando dinheiro novo para poder melhorar ainda o desempenho e o aumento desse patrimônio é fundamental. Tem uma boa experiência com investimentos e as prioridades nossas com uma clínica financeira nesse case vai ser proteção familiar, acúmulo patrimonial, vamos fazer crescer esse patrimônio, porque eu preciso para acompanhar o desejo dela futuro, planejamento sucessório e um planejamento de liberdade financeira. Tá? Depois de tudo, dessa primeira lâmina, a gente sempre troca uma ideia com vocês. Sabe? Fez sentido isso? O meu olhar, eu estou olhando o teu patrimônio, eu estou olhando real quem é você? Quando a gente passa por isso, nossa, Fernanda, é o meu case, é isso aqui, sou eu me identifiquei, está todos os dados do meu patrimônio. Porque, às vezes, a gente esquece de alguma coisa e é muito dinâmica essa clínica. E eu consigo melhorar ela e alterar a qualquer momento. Quer falar alguma coisinha aqui? Eu acho que estão todos os pontos onde a gente vai focar. E com o andar da carruagem eu acrescentando. Tá bom. Aqui, nessa parte do diagnóstico, é onde eu tenho uma visão global de custo de vida anual. A gente começa a ir para o anual. É legal que eu começo no mensal, só que eu quero que você tenha uma noção dos próximos... Quanto eu custo por ano, quanto eu gasto por ano, começa a falar assim, uau, aonde está indo esse dinheiro e por que eu estou guardando tão pouco? Né? Então, a gente tem um custo de vida anual de 600 mil, uma capacidade de poupança de 60 mil. Aqui eu estou falando de 10% somente de capacidade de poupança. Fernanda, é o ideal? Não, pode mais, e precisa. Tá? Mas de forma que a gente vai
trabalhando, nunca é uma... Porque a gente fala de clínica, é mexer numa dor assim, que nós temos uma sensibilidade em olhar muito, muito feminino, né? De falar assim, a gente vai te ajudar, vamos olhar direitinho essa despesa, tá? Aqui eu tenho um balanço patrimonial, qual que é o PL total dessa família? 15 milhões e 400. Nossa, é tudo isso? Não, está faltando alguma coisa. Então, a gente vai costurando junto com o cliente para chegar no número que, às vezes, ele esqueceu de algum patrimônio, de algum imóvel, de algum ativo dele. Tá? Aqui, para mim, eu acho que para todos nós, é a parte mais importante da clínica. É onde a gente traz qual é o número que esse cliente precisa alcançar para ter o que ele sempre deseja. Então, no amarelinho, vocês vão ver que é o patrimônio da Joana d'Arc, o patrimônio financeiro, o dinheiro dela hoje, por volta de 5 milhões. Ela está aqui com 45 anos, com 5 milhões de investimento. Aqui eu estou contando previdência privada e todos os ativos financeiros. Qual que é o número dela? A gente traz hoje que, para a Joana d'Arc e o Napoleão chegarem nessa liberdade financeira de 30 mil reais de renda por mês, ele precisa chegar num patamar de 7. Então, dos 45 dela até os 65 anos, durante esses 20 anos, esse patrimônio tem que crescer 2 milhões e 700. Tá? E é muito... Isso a gente está falando ela consumindo depois esse patrimônio até os 100 anos. Até né? os 100 anos. Então, a gente coloca esse número e muita gente se surpreende, porque a gente não tem noção de quanto... Às vezes, a gente guarda, a gente fala assim, acho que vai dar. Às vezes, a gente está numa zona de conforto muito grande e fala assim, eu acho que eu estou com esse X milhões, ele vai ser suficiente para eu viver bem. Só que hoje a gente está vivendo muito, né? Muito mais do que os nossos avós, os nossos bisavós, e acho que o tema hoje do Uma Invest é longevidade, né? Então, assim, a longevidade financeira também, de trazer esse patrimônio para me manter, pelo menos daqui durante 30 anos, porque se vocês forem ver que interessante é o ciclo de um investidor, ela vai ter várias fases, né? A gente tem a idade até os 35 anos, a gente fala muito de educação financeira. As escolas já estão mudando. Nós não tivemos isso, mas os filhos de vocês já têm educação financeira na escola. Já é um avanço para eles. Eles já vão estar muito mais bem preparados do que a gente. Dos 35 aos 45 anos, é uma fase de acúmulo. Essa fase é tão importante porque é onde a gente vai olhar fluxos de despesa e receita, olhar custo de vida. Será que eu estou gasto consciente? Eu falo muito assim, será que eu estou gastando muito? Não é o gastar muito, é o gasto consciente. Será que eu preciso disso agora? Será que faz sentido? Então, a gente apoia vocês nesse momento aqui dos 35, 45 anos. Dos 45 aos 55 anos, é uma fase em que precisa de uma gestão, é rentabilidade, porque a gente entende que o custo de vida nosso vai aumentando e a nossa capacidade de poupar não é tão igual. Filho na faculdade, você vai tendo casa no campo, casa da praia, e o teu custo de vida vai aumentando, isso é natural acontecer. Então, uma gestão muito profissional aqui, com o olho muito afiado no que você quer e no teu perfil, vai fazer diferença para o teu patrimônio. Dos 55 aos 65 anos, eu falo que é a fase do laço, consolidação. É aquele ajuste fino do patrimônio, em que você vai mais preservar patrimônio, mas você já entende o quanto você gasta e o quanto você quer para o resto da sua vida. Para chegar no patamar de 65 anos e usufruir tudo que você construiu. Então, nesse case aqui, essa família tem 5 milhões e a gente tem que apoiá-los para 7 milhões para chegar em 30 mil. Sim, eu quero colocar um adendo aqui, que os valores nós fizemos, né, usando as premissas de inflação de 5% ao ano. Então, esses números aqui já foram corrigidos pela inflação e o ganho real dos seus investimentos, tá? Que é o quê? A taxa de juros menos a inflação, que consome o seu poder de compra. Então, esse ganho é o ganho real, o ganho que vem além da inflação na sua carteira. Ou seja, esses 7 milhões aos 65 anos, ele tem que ter o mesmo poder de compras que 7 milhões tem hoje. Porque, senão, se a gente não considerar isso, vai ter uma ilusão, né, de valores e isso vai quebrar as pernas lá na frente. Sim. Né? E quando a gente fala que ela é dinâmica, vamos supor que a gente entrou e ela falou, Fernanda, eu quero ter 50 mil de renda. É os 7 milhões ainda? Não. São 12.800.
Então, o que manda hoje é custo de vida. Por isso que entender o quanto vocês custam hoje, para eu projetar esse número. Independente do desejo, a gente fala que o viver bem custa. Às vezes, a educação de filho a gente troca por saúde. É o grande desafio hoje. Às vezes a gente fala assim, mas quando os meus filhos já se formarem, Fê, eu vou viver com menos. Talvez não. Está vendo? Talvez não. E é aquela estabilidade de chegar num patamar de custo de vida, será que eu quero voltar? Se você tem a opção hoje de planejar e ter essa tranquilidade lá na frente, por que não? Né? Então, a clínica permite isso, essa flexibilidade. Eu sempre jogo uma gordura, eu falo que eu sou a pessoa da gordura. Se vem uma cliente para mim e fala, Fê, não, eu vou com 30, eu falei, deixa eu colocar 40, para eu ficar tranquila, porque eu sei que vai custar. Pode ser que você está enraizada, que você vai falar, não, mas eu não vou. Você vai viajar, você vai se cuidar. A gente Seguro-saúde vai aumentar. Seguro-saúde vai aumentar. E fora o risco de saúde, que não tem como eu controlar. Pode ter cuidadoras no futuro, você pode ter belas enfermeiras, belas enfermeiras foi ótimo, boas enfermeiras, isso tudo custa. Tá? E isso pode dilapidar o patrimônio do dia para a noite. Tá bom? Existe uma falácia que dizia que você viveria na sua fase de liberdade, você viveria com 70% do que você viveu. teria antes. Isso é a maior mentira que eu já ouvi. Então, isso é uma falácia, isso não é verdade. Você precisa de 100% porque a parte do plano de saúde é o grande vilão. Tal. Custos com remédio, tudo, né? Vai aumentando e realmente. E a gente fala até do cuidado nosso, né? E o do nosso cuidado, né? Poxa, você vai em dermatologistas, você vai em boas nutrólogas, isso custa, o seu plano de saúde não paga. E você vai chegar com 65 anos, você vai falar assim, eu não vou poder mais ir? Não, né? Então vamos fazer alguma coisa. Então acho que esse movimento, essa conscientização, não é que, Fernanda, eu não vou gastar com luxo, não é. É o viver bem seu, e é merecido, já que vocês formaram esse patrimônio. Tá? Essa parte de saúde pega muito. E eu não tenho como mensurar quanto vai custar. Eu tenho hoje, por exemplo, eu tenho cliente hoje, mulher com 65 anos, que paga R$8.000 de um belo plano de saúde. Mas eu não posso garantir para a minha de 40 que, quando ela chegar com 65, vai custar isso. Isso eu não consigo garantir. Então, eu falo, vamos jogar essa gordura para te trazer tranquilidade e você optar se você quer esse plano de saúde ou não. Né? Quando a gente parte para a vitalidade financeira, deixa eu só mudar o gráfico aqui, que eu estava com... Vou voltar para o 30 aqui. Mas vocês podem me perguntando, tá? Se ficar alguma dúvida. Essa outra aba da clínica financeira é uma aba de vitalidade. É aqui que a gente mostra o que ela está fazendo hoje, como é que vai ficar e qual que é o plano de ação que a gente tem. Porque, poxa, Fê, você achou o número, você me tirou da zona de conforto, você me colocou caraminhola, você não vai me ensinar como que eu tenho que guardar e quanto eu tenho que guardar e quais são as melhores opções para chegar no meu objetivo? Então, eu trago hoje a idade atual, 45 anos, idade de aposentadoria, liberdade financeira, 65, uma expectativa de vida hoje, estamos falando de 95 anos. Então, olha que curioso, né? Ela vai ter que ter um patrimônio financeiro aos 65 anos que mantém ela durante 30 anos. É muito tempo. E se ela tiver produtora, ok, mas e se ela não conseguir mais produzir? Talvez ela vai ter que ter um plano B aí na vida dela. Tá? Aqui eu não conto imobilizado. Vocês vão ver que imobilizado, para mim, é legado, de acordo com esse perfil de cliente. Tá? Minha casa é para deixar para os meus filhos, minha casa na praia, a não ser que seja algo vendável. Então, a gente conversa antes com essa cliente. Uma reserva mensal, que a gente chama de capacidade de poupança, de R$5.000 mês, que dá um total ano de 60. Uma renda, a partir dos 66 anos, de R$30.000. Aqui eu coloco INSS, se essa cliente tem, quanto se é pelo teto, se é pelo mínimo, ele é contabilizado, ele precisa fazer parte dessa receita passiva, dessa renda passiva. Outras rendas, eu tenho renda de aluguel, eu tenho renda de arrendamento de fazenda, eu recebo dividendos da empresa do meu pai, isso é colocado também. Tá? Como a AD falou, a gente usa uma taxa real bruta
extremamente conservadora. É o mínimo do mínimo que teu patrimônio vai crescer nos próximos 30, 40 anos. Eu não posso trabalhar com hoje, senão eu vou estar negligenciando. Queria eu fazer isso, né? Que está bem bom agora. E a regra é, né? Quanto mais longo esse estudo que a gente está fazendo, menor, mais conservadora tem que ser essa taxa, para não decepcionar lá na frente. É né? isso. Aqui a gente vai ter esse gráfico, que é um gráfico de vitalidade financeira. Esse gráfico mostra a linha do tempo e os milhares de reais acumulados ao longo da vida dessa cliente. Tá? Então, aqui na ponta da minha seta, esse cinza aqui é a carteira dessa cliente que a gente analisou. Tá? Então, ele está na ponta da seta, tem os 5 milhões, e eu projetei, garantindo que ela vai guardar 60 mil todo ano nos próximos 20 anos. Ela chega num patamar, caminhando comigo aqui, por volta de 8 milhões. Ela ultrapassa aquele valor de 7 que eu trouxe. Lembra o número mágico dela? O que quer dizer? Ela está no caminho certo. O que eu preciso? Está tudo certo? Eu falo para ela assim, pode ir embora, você está no caminho certo? Não. A partir de agora é monitoramento. Então, e disciplina para essa capacidade de poupança acontecer todo mês. Porque, às vezes, a gente tem aquela assim, poxa, esse mês não foi, esse outro mês não foi, passou 6 meses, ano que vem eu começo. E ali vira uma bola de neve e a gente nunca consegue alcançar nossos objetivos. Então, a ideia do W hoje é trazer um monitoramento de planejamento financeiro. Eu não posso entregar uma planilha de clínica financeira e eu não cuidar de você o resto da sua vida, senão eu estou negligenciando também. Com cuidados de melhores ativos, qual que vai ser a melhor gestão, qual vai ser os melhores fundos para essa carteira, em que momento ela vai ter que fazer troca para chegar no objetivo dela. E sempre, né, olhar esse plano de voo, porque às vezes vão acontecer coisas que a gente vai ter que reajustar a rota, né? Então a gente está botando simulações aqui, mas essas taxas ao longo do tempo podem ser diferentes. A gente tem que vir e sempre, anualmente, inclusive, a gente faz isso, né? Para saber se teve algum desvio de rota e o que a gente tem que acertar. Os planos mudam, os filhos casam, né? E tudo vai acontecendo. E o trabalho da gente é acompanhar isso, né? É isso. E dessa longevidade. E dentro do W, além desse acompanhamento anual que a gente faz dos 12 meses, a gente tem uma liberdade junto à cliente que a gente pode se encontrar a qualquer momento que vocês queiram, né? Entrou um evento de liquidez, entrou uma oportunidade de eu comprar um imóvel. Fernanda, será que vale a pena? Como é que eu faço? Então, tem clientes que a gente encontra a cada 3 meses. A gente está numa fase de segurar a mão mesmo e fazer esse projeto dar certo. Então, não tem uma receita, vai ser sempre uma vez no ano. Tem cliente que liga no começo do ano, eu vou pagar o IPTU, IPVA à Será que vista vai? ou eu parcelo, o desconto é tal, o que eu faço? E é muito legal isso para a gente, né, acompanhar esses movimentos. E a gente tem um cenário aqui, que eu não falei dele, que é um cenário de vitalidade financeira, que é o quê? Perpetuação do patrimônio. Então, a gente tem 2 cenários aqui. A gente tem um cenário em que essa família vai consumir esse patrimônio, ele tem um tempo para acabar, 100 anos. E ele tem um outro cenário, que é ele vive de renda e esse patrimônio não acaba. É um legado financeiro. É o melhor dos mundos? É o melhor dos mundos, né? Todo mundo quer, poxa, quer ter a tranquilidade, eu posso consumir, e eu sei que esse patrimônio vai chegar para os meus herdeiros. E a gente traz o caminho das pedras aqui. Esse número para essa renda de 30 mil reais, essa família tem que chegar no patamar de 16 milhões. Aqueles 7 vira 16. Agora, para quê? Para a partir dos 65 anos, ela vai ser consumida e esse patrimônio perpetua para a próxima geração. Dentro das premissas que a gente colocou de taxa. Aqui, só dos 30 mil. Ela consumiria o patrimônio. E a gente traz os para perpetuar o patrimônio. Tá? Exatamente. E a gente simula aqui, assim, olha, tá bom, mas eu juntei 8, mas eu quero só deixar 2, um para cada filho. O restante eu quero consumir. Então, por isso que vai na característica aí de cada uma. Tá? E aqui a gente traz o caminho das pedras para chegar no 16. Né? Então, hoje, para essa família chegar nos 16 milhões, dentro de um cenário extremamente conservador, aquela rentabilidade muito pé no chão, ele tem que guardar por mês 27 mil. Então, aquele 5 vira 27. Ela já levantou a sobrancelha e falou, cara, isso não dá. Mas eu te aviso que dá. Porque aqui eu não estou contando uma gestão extremamente ativa, que é o que a gente vai buscar. Eu não estou contando as variações que vão ter, né, Dê? Sim, sim. A
aí vai, óbvio, adaptado o perfil de cada cliente, né, para o seu apetite a risco, e a gente aí sim entra com a parte da estruturação dessa carteira, do asset allocation, ou seja, qual a estratégia de alocação que a gente vai fazer para atender todos esses sonhos, né? Então, como é que a gente consegue, dentro das características e risco do cliente, né, o máximo de retorno possível, né? Mas equilibrando muito o ganho com o risco, que é primordial, porque a preocupação da cliente que senta com a gente para fazer essa clínica financeira, ela está pensando a longo prazo, ela já acumulou um patrimônio que é resultado, né, de uma vida de trabalho, muitas vezes até de algumas gerações. Então, a cliente que chega, ela não quer ter ganhos enlouquecidos e variações mensais ali no seu patrimônio. Ela busca o quê? A perpetuação. Como é que ela vai fazer esse patrimônio que ela juntou hoje chegar para a próxima geração? Então, é sempre com muito cuidado que esse trabalho é feito, tá? E aqui a gente tem essa parte de descrição de fluxos. Isso aqui vai depender de cada perfil, onde eu coloco aportes adicionais, entrada de dinheiro durante esses 20, 30 anos que não está provisionado. Uma herança, uma venda de imóvel, a venda do carro, recebeu dividendos. É aqui nessa coluna verde mais clara que a gente coloca. Tanto que eu vou fazer uma simulação aqui. Vamos supor que ela recebeu uma herança de 1 milhão. Olha o que acontece com o gráfico. Lembra que esse patrimônio acabava com 100 anos? 1 milhão aqui aos 46 anos estica a longevidade desse patrimônio e ele vai até os 115 anos, permitindo ela ter um custo de vida maior do que os 30. Isso é bacana. Então, a gente faz essa simulação com ela. Projetos aqui é tudo que vai ser consumido. Feira, eu quero comprar um imóvel para os meus filhos. Quanto vai custar, né, Dê? Eu quero um apartamento de 1 milhão para cada um. Poxa, o que eu faço? Será que eu faço isso? Será que é uma boa estratégia? Da onde eu tiro? Da onde eu tiro? Como que eu faço esse sonho sem sangrar, sem machucar tanto o meu patrimônio, tá? É uma degustaçãozinha do que é a clínica, mas a clínica ela tem um processo de primeira reunião em que a gente faz essa coleta de dados, que a gente interage muito com vocês, que a gente entende o momento financeiro e o que vocês querem para os próximos 10, 20, 30 anos da vida de vocês. Essa primeira reunião é essa coleta, e depois a gente vai para uma segunda reunião com todas as soluções e esse raio-x do teu patrimônio hoje, tá? É porque ele vai servir como base para tudo que vem depois, né? Além da parte dos investimentos, por exemplo, quanto custa eu transmitir esse patrimônio lá para os meus herdeiros? Que instrumentos existem no mercado hoje que possam me ajudar com essa liquidez sucessória? Quanto vai custar a minha sucessão? A gente calcula isso, quanto você vai pagar de TCMD, com imposto sobre doação, né? Pós-mortem, entre vivos também, mas pós-mortem principalmente, que é onde a gente vê o maior uso, né, desse imposto. Como é que a gente vai vai custar, quanto custa hoje, de acordo com a tabela da OAB de cada estado, o advogado para fazer o inventário, se esse inventário vai ser extrajudicial ou vai precisar ir a juízo. Um ponto importante, sempre, por enquanto, tá? Porque tem um trabalho aí em trâmite, mas sempre que você tem o menor, tá? Você tem que fazer o seu inventário judicialmente. Então, aqui eu até fiz uma simulação dentro dessas condições, desse patrimônio, dessa família, considerando regime de casamento, idade dos filhos e tal. Extrajudicial vai custar 1.200.000, aproximadamente, seguindo a tabela da OAB, que é a parte mais cara, mas aí está ITCMD, está custo com cartório, tá? Tudo que vai precisar para fazer essa transmissão de bens. E se a gente leva ele para o judicial, é 1.900.000. Você vê como sobe bastante. Então, como é que eu vou conseguir ter essa liquidez financeira, caso aconteça para mim alguma coisa no meio do caminho, né? Lembra que a Fernanda falou no início, olha, essa cliente tem 500 mil reais de previdência, poxa, ela já está pensando. É um dos instrumentos que a gente tem para dar liquidez para os seus herdeiros, né? Que por enquanto não se entra ainda no inventário. Então a família tem um acesso direto, né, e rápido a esse patrimônio para custear. A gente já pegou muitos casos que estava tudo em nome do patriarca e, quando teve, né, ele veio a óbito, a família não tinha recursos financeiros para lidar com os bens. Então, fica bastante complicado. Já é uma dor
enorme, né? Você perder ali uma pessoa da família e você não ter condições de ter acesso para o mínimo, para a manutenção do dia a dia dessa família. Então, também é um dos pontos que a gente vai olhar, que eu disse, olha, a gente vai fazer uma geral, mas depois a gente vai esmiuçar, né? Que são assuntos que cada um ali tem a sua história e a gente vai conversar particularmente. Mas essa clínica vem como base para todos os procedimentos que a gente vai fazer depois, né? Inclusive a análise de como você está hoje em relação aos seus instrumentos, se você está na melhor forma tributária possível, né? Então, se você tem interesse, por exemplo, em ter um investimento no exterior, Sim, sim. acha que vai proteger, você tem um filho que vai estudar fora, como é que eu faço isso? Então, tudo isso vem dessa base inicial, que é aqui só a pontinha do iceberg dessa clínica financeira. Tá? Vocês têm alguma dúvida em relação ao que a gente falou aqui? Não? Esse é bom. Não sei, acho que não. Vocês querem que a gente faça uma simulação, se vocês me derem números assim? A gente pode fazer também. Eu tenho 10 minutos? Eu tenho 10 minutos. Rapidinho. Uma rapidinha. Pra gente... Pode. Claro. Para você fazer esse planejamento financeiro com vocês, como funciona? O entendimento como você chega e... Ah, sim, não. A gente, como que vai chegar? A gente vai dar um voucher para cada uma de vocês e Convite. convite É um para sentar convite, com a gente é. e fazer sozinho esse trabalho, tá? A gente faz dentro da Lifetime para as pessoas que já são nossas clientes, isso não tem custo nenhum, tá? É um adendo, porque é assim que a gente vai conseguir lá na frente entregar um bom serviço, conhecendo vocês hoje, né? E os sonhos futuros, tá? Então, depois a gente vai deixar isso e está todo mundo convidado. E é curioso a contar participar. que hoje, dentro da Lifetime W, a mulher, ou temos homem aí também, mas não vamos dividir o clube da Luluzinha nem do Bolinha, a mulher tem hoje a banker dela, que vai cuidar da parte de investimentos. Ela tem a planejadora financeira, que vai cuidar da clínica financeira e de todo o planejamento patrimonial dela, que é a equipe hoje minha. A equipe da D é a equipe de bankers hoje. Ela vai ter uma trade, que vai dar toda a parte de inteligência de carteira e vai mostrar para ela que é a equipe da Priscila, que está ali no fundo. Então, a gente tem um time de mulheres que vai falar de renda variável, vai falar de renda fixa. A gente tem uma área de câmbio também. Então, eu falo, e sempre monitorado por mulheres. Então, tem um carinho aí com vocês e um olhar especial, né? Acolhimento. E esse aqui, então, está dentro da sacolinha de cada uma de vocês. Se alguém ficou sem, por favor, nos avise. Se não tem, estou pedindo ali também 2. Ah, vamos entregar? Tá, a gente já entrega. Então, vai ter. Então, só entrar em contato com a gente e agendar esse papo bem gostoso. E eu espero vocês lá. Contem comigo. A gente vai tomar um café e vai contar um pouquinho da vida de vocês. Oi. A minha dúvida é, eu tenho o meu controle, eu tenho o meu marido, e aí você falou da questão familiar. E aí eu entendo que é uma família. Sim, sim. Como que isso, enfim, afeta? Porque tem que pensar, o meu patrimônio, ele tem a dele. Sim, e isso vai entrar bastante, depois de levantado o patrimônio familiar, como é que fica numa sucessão, por exemplo? Né? Porque você, provavelmente, eu não sei se está no regime parcial, de comunhão parcial de bens, mas você tinha a sua vida antes, você pode ter, né, bens que vieram antes desse casamento, a mesma coisa a ele. Então, quando sai um da relação, né, isso a gente falando em momento de sucessão, como é que fica isso? E depois a gente tem que partir para a particularidade de cada um quando a gente entra exatamente nessa parte do curso sucessório ou mesmo numa separação. Mas será que ela estava falando de fazer a reunião junto, é isso? Claro. Sim, sim, a gente sempre fala. Tanto que quando, por exemplo, se eu fosse fazer sua clínica, e eu vou te perguntar, como que você chama? Elisa. Eu falei, Elisa, como é que é essa dinâmica familiar na sua casa? Poxa, Fer, eu e meu marido, a gente faz tudo junto. Ele precisa estar na reunião. Ele precisa estar na próxima. Não faz sentido eu apresentar se vocês constroem um patrimônio juntos. Agora, vai ter casos também, Fer, ele tem o planejamento dele, eu tenho o meu. Eu respeito e eu vou tocar com você, mas sempre a gente convida. Isso tanto para o homem, tá? Então, a gente faz clínica financeira para homem, que eu pergunto para ele, como é que a sua esposa hoje está inserida nessa dinâmica financeira sua? Ah, eu sou o pilar, ela não sabe muita coisa. Eu falei, não seria legal ela saber um pouquinho? Então, eu sempre puxo
a mulher para vir conhecer um pouco a clínica, porque ela precisa participar junto. Ela ajudou a construir, né? Eu levanto a bandeira, é verdade. Acho que a gente, além, né, dessa experiência financeira, a gente também vai ter Uma um outra momento de experiência. Eu acho que é melhor do que a minha, não é? Não? É, demais. Você quer tocar aqui? Avisar que tem o QR Code também, entra lá com a gente direto, tá? Está direto no WhatsApp já para agendamento, tá? Através do QR Code para facilitar o agendamento de vocês. Vamos chamar a nossa convidada, Olá. Ana, convidada Deixa eu só patrocinadora, generosa, que vai trazer uma experiência para vocês. Quer ficar com esse? Você quer colocar alguma coisa? Vou conectar. Ah, então, peraí. Nossa, eu não sei mexer. Vou deixar aqui que eu já pego. Obrigada. Eu vou falar, mas eu também decidi, então. Aqui tem uma questão. Ah, claro. Seria só colocar, você sabe, gente? Peraí, que demorou um pouquinho nossa também, tá? Dá uma Eu vou sair e traz de novo. Bom, gente, primeiramente eu queria agradecer muito a Lifetime W por ter me chamado aqui. E, bom, vou me apresentar. Meu nome é Ana Carolina, eu sou gerente nacional da Estée Lauder aqui no Brasil. E eu fiquei muito feliz com esse convite, porque o nosso legado, a nossa história tem a ver com mulher, né, com o poder feminino, com empreendedorismo, que acho que tem tudo a ver com o tema que a gente trouxe hoje, né? E achei super interessante porque a gente tem um legado dentro da nossa empresa que veio de uma mulher muito forte, que é a Estée Lauder. Eu não sei se todas conhecem a história dela, eu até convido para conhecer, porque muitas coisas do que a gente conhece hoje, do que a gente faz hoje, vem muito do sonho que essa mulher trouxe lá atrás, aos seus auge dos seus 40 anos, né, que já é uma idade que as pessoas falam que a gente não é produtiva, pelo contrário, a gente é bem produtiva, é onde a gente está, na verdade, no nosso auge de criatividade. E ela quebrou muitas barreiras, pensando que há 75 anos atrás uma mulher iria criar uma empresa do zero, né? E um império que hoje é literalmente a maior empresa de luxo do mundo, né? E aí é que eu quis trazer um pouquinho dessa história através, né, do time da Lifetime, porque ela realmente pensou que a mulher tinha e tem um legado a se trabalhar. E ela falava sempre, com frases bem icônicas, bem fortes, que ela falava assim: nós mulheres somos mulheres, a gente não é um sexo frágil, né? Imagina que 75 anos atrás o papel da mulher era o quê? Ser mãe, né? Ser esposa, that's it, era isso, né? E ela fala que a gente é muito mais, podemos ser muito mais do que isso. Se a gente quiser ser mãe e esposa, a gente tem que decidir, né? Não é um terceiro, no caso o homem naquela época, que teria decidido isso para a gente. Então ela sempre pensou em quebrar barreiras. Ela brincava que ela não aceitava não como resposta, e se você dava um não para ela, ela falava: agora eu vou ter que mostrar esse não, que é um sim.
E tem várias histórias muito legais, e por isso que eu quis trazer um pouquinho para vocês, até para te inspirar, né? Já que vocês são mulheres e homens também, que inspiram, que empreendem, então é uma história boa para vocês também sair aqui mais energizadas com tantas histórias legais. Né? Então, ela brincava que ela nunca sonhou com sucesso, ela trabalhou e muito para isso. Né? E ela é conhecida globalmente como a primeira Girl Boss. Né? Por que isso? Porque, como eu falei, ela, nos seus auges dos 40 anos, extremamente vaidosa, ela queria trazer um legado. E ela estava tentando entender como que ela poderia construir esse legado. Né? Ela era de família de imigrantes, não era de família de posse, né, nos Estados Unidos, e vocês sabem que família de imigrantes naquela época também tinha várias barreiras culturais. E ela, muito vaidosa, ela via produtos no mercado de beleza que não atendia a mulher. Ela falava, gente, os produtos que tem no mercado, o que é? É o que o homem quer que a mulher seja. Antigamente, quem comprava fragrância era o pai ou o esposo. Né? Então, a mulher não tinha nem autonomia de comprar a própria fragrância. E os produtos eram ou eram muito caros e não faziam benefício, ou eram confusos. Então, até curiosidade, as pessoas usavam leite de cabra no rosto, né, para fazer hidratação. Então, como o tio dela era químico, ele tinha uma pequena fábrica, né, na garagem dele no Queens, ela começou a fazer os próprios produtos dela de beleza na garagem do tio. E aí, o que ela começou a fazer? Ela começou a fazer esses produtos, ela começou a usar. E ela falou assim, olha, você quer que uma coisa dê sucesso? Conte para uma mulher, que é o que a gente está fazendo aqui. Né? Então, ela chegava para as amigas e ela falava assim, gente, que pele linda que você tem. Eu falei, você quer saber? Eu uso esse produto, que eu mesmo fiz. E ela vai contando para as amigas, né, a história dela, um pouquinho dos produtos e tudo mais, de novo, aos seus 40 anos. Né? Então, ela comentava que, assim, as amigas delas eram as suas beauty advisors, né? Que hoje é uma coisa tão comum, mas naquela época não era. Então, ela criou esse conceito de consultora de beleza. Então, ela foi trazendo com as amigas, dessas amigas foram consultoras, e assim o império foi crescendo. Né? Então, ela tem vários pontos tão inspiradores, né? Como uma mulher, e ela falava que tem 2 grandes pilares dentro da empresa, que é um legado que a gente traz até hoje como marca. Né? Hoje, a Estée Lauder é uma empresa que comporta não só a marca Estée Lauder, mas várias outras marcas, como Clinique, Jo Malone, MAC, Too Faced, La Mer, enfim. Marcas que todas têm um grande propósito. Né? E hoje, até hoje, a família Estée Lauder continua trabalhando, né, na empresa, e eles que realmente são não só donos, mas eles são ativos na empresa, e eles sempre pegam o DNA que essa mulher grande trouxe para a gente. E ela tem, como eu disse, ela tem várias histórias, e os 2 grandes pilares, como eu estava dizendo, uma é o que é melhor para a nossa pele. Tá? Ela falou assim, eu quero trazer aquilo que não é que vai te mudar, não é que vou pegar você, vou te transformar naquilo que os outros querem que você seja. A gente tem que trazer a sua beleza natural, real, só aquilo que você tem de bonito. Porque ela falou, toda mulher é bonita. Se ela se cuida, aquela confiança traz uma beleza que é inconfundível. Ela falou, uma mulher confiante é uma mulher bonita. E os nossos produtos têm que fazer com que essa mulher seja confiante. Então, esse é o grande primeiro pilar. O segundo pilar, que é o que a gente também traz muito hoje, é tecnologia. Ela fala, gente, eu não quero o mesmo para os meus produtos. Eu quero o melhor para os produtos. Então, hoje, a gente tem nos Estados Unidos, que é onde é a nossa sede, a gente tem na verdade, a gente tem uma grande fábrica, mas também tem um grande centro científico, né, dentro da empresa, que aí eu vou falar também um pouquinho para vocês disso, que são os cientistas que pegam tecnologia que não tem nada a ver com skincare, às vezes muito de health, nada a ver, outros pilares, para trazer para o mundo de skincare e, assim, ser também disruptivo nas nossas formulações. E o grande sucesso que a gente tem, né, que eu espero que algumas aqui, ou se não todas, já ouviram falar ou já usaram, que é o nosso Sérum Advanced Night Repair. Ele é um produto que é icônico dessa marca. E por quê? Por vários motivos. O primeiro motivo é que ele foi o primeiro sérum do mundo.
Então, hoje, que é muito comum você encontrar sérum de vários, sérum para cabelo, para unha, para tudo. Ela foi a primeira marca do mundo a criar o sérum, essa textura. E o segundo foi a primeira marca a usar ácido hialurônico. Ai, gente, essa palavra sempre me bate. A usar na formulação, que hoje é uma coisa tão comum também da gente ter, né? Que a gente sabe que os benefícios que tem esse ingrediente. Ela fez isso há 40 anos atrás. E aí é um produto que a gente tem como icônico, ele já está na sua 5ª formulação. E é o presentinho que vocês têm aqui, para vocês testarem esse mesmo produto. E aí eu vou falar um pouquinho dele para vocês, tá bom? Só um videozinho aqui para mostrar um pouquinho. Como eu falei, ele foi o primeiro sérum do mundo. Isso criado em 1982, há 40, né? Uns 40 anos atrás. Ele já está na sua 5ª formulação, porque toda vez que a gente vai fazer uma formulação desse produto, a gente traz o quê? O que está a última, melhor tecnologia do mercado. E por que ele é tão bom, né? Então, aqui é só uma carinha dele, só para mostrar para vocês essa evolução. A última lançamento que a gente teve com uma fórmula disruptiva foi em 2020, há pouco tempo. E aí, ele é conhecido como o primeiro e único, e ele tem 7 sérios em 1. O que significa isso? Ele trabalha em vários pontos importantes para a pele feminina. Masculina também, tá? Ele é ótimo para quem usa barba também, porque ele não é oleoso. Mas o que é legal dele é que ela pensando do que a gente precisa para a nossa pele, ela também foi a empresa e a mulher que criou os passos de beleza, que hoje para a gente é tão comum, né? O de limpeza, aí o sérum com a hidratação, e depois o protetor solar e a área dos olhos. Ela que criou isso, porque ela sabia que cada região do rosto tinha uma necessidade. Né? Então, hoje eu falo para vocês, gente, a gente tem uma vida muito corrida, eu sei que a gente se cuida muito. Então, se você for escolher 1 ou 2 produtos para você usar na sua rotina, o que eu aconselharia depois da limpeza? Sempre limpe o rosto, né? Para não obstruir os polos. É o Sérum Advanced Nature, porque ele já vai tratar vários temas, né, importantes para a nossa pele e um protetor solar. É isso que a gente precisa, né? E por que é legal? Porque ele é interessante, ele tem uma tecnologia, que é o Chronolux, eu vou falar bem rapidinho para vocês. Ele trata todos esses pontos. Então, ele tem redução de linhas e rugas, e se vocês começarem a usar, vocês vão perceber isso claramente na sua pele. Primeiro que ele já vai dar hidratação de 72 horas e vai dar um glow imediato. Se vocês pegarem agora, colocar uma gotinha no seu rosto, vocês já vão perceber isso. Nossa Senhora, tá bom? Exatamente. Não, depois eu quero que vocês experimentem, gente. Né? Então, aqui esse daqui, esse produto maravilhoso aqui que vocês estão ganhando. Então, ele chama Advanced, né? É uma pergunta que eu sempre recebo. Ele chama Advanced Nature porque ele foi criado, ele tem esse nome há 40 anos e a gente manteve. A gente sempre fala que tem que usar à noite, por quê? Porque é o momento que a sua pele está absorvendo o máximo de nutrientes possíveis e imagináveis, porque ele não tem agressores. Porque de manhã é luz, é a poluição, é vento, é sol, é chuva, que aqui de São Paulo você tem tudo no mesmo dia. E quando você dorme, aqui que a pele relaxa. Então, o que você colocar na sua pele, então, ele vai absorver o máximo possível. Então, eu falo, não tenho tempo de fazer uma rotina de manhã e de noite, tudo bem, faz à noite. O ideal é sempre usar também de manhã. Por quê? Aí eu vou falar isso também, que vocês estão já... Eu vou falar aqui um pouquinho. Porque ele tem uma outra responsabilidade na sua pele de manhã e outra à noite. Tá? Então, como falei, tem certos benefícios, ele tem um boost de colágeno, ele uniformiza a pele, porque ele vai deixar a sua pele mais lisa, ele vai minimizar os poros. Então, quem acha que não pode usar um sérum porque é oleoso, é o maior erro que vocês estão pensando. Porque, pelo contrário, ele vai hidratar e ainda vai controlar essa oleosidade da sua pele. Né? Hã? Se você usar o hidratante, o que é legal que a gente tem testes disso, você pode até fazer em casa. Se você colocar o hidratante, ele vai ajudar a absorver melhor o hidratante. Então, vai ser um boost maior ainda se você colocar o hidratante depois. Depois. É sempre depois, tá? Ou se você não tem tempo, passa junto. A vitamina C você pode usar antes? Pode passar... A vitamina C você pode passar antes, mas sempre lembra de passar um protetor solar depois. Porque vitamina C mancha a pele se você... Dependendo da concentração. Que a gente fala, manchou minha pele. Não manchou, porque a vitamina C, ela é um antioxidante muito forte. Então, ele vai tirar a mancha e você vai com sol,
não dá muito certo. Então, o hidratante, ele passa antes do sérum, e o protetor solar, nunca esqueça do protetor solar, que é também chave. E aí, pegando um pouquinho aqui dele, vou passar bem rápido, tá? Porque senão é muita informação para vocês. Aqui, por que ele é tão icônico, né? Ele tem, como eu falei, 40 anos já no mercado. Ele já tem ele tem patente até 2033, que quase nenhum produto hoje no mercado tem, né? Porque a fórmula dele realmente é muito boa. Ele já ganhou vários prêmios. Esses 65 prêmios são prêmios internacionais de dermatologistas, que é super difícil de você ganhar. Ele é o sérum mais vendido do mundo, isso eu posso falar, e dos Estados Unidos, então vocês veem que realmente... Inglaterra, quase todos os países que a gente hoje está com Advanced Night Pé, nós somos os líderes, porque quem compra percebe a diferença. Né? E quando eu falo, quer usar um produto para skincare, não sabe como começar, é por ele. Tá? E é legal porque assim, a gente tem uma tecnologia que ele é muito, muito interessante. A gente tem mais de 60 milhões de tipos de proteínas dentro da pele. Né? A gente pesquisou essas 60 milhões, uma por uma, até encontrar o princípio ativo principal dela para falar, esse muda o nosso corpo. Porque 30% do nosso envelhecimento vem do DNA, que faz parte da nossa vida. Mas 70% é do nosso lifestyle. Se você fuma, se você bebe água, se você come muita gordura, se você come comida saudável, se você faz exercício. Então, ele ajuda, né, essa tecnologia que a gente tem, ele ajuda a multiplicar as células saudáveis da sua pele. Então, isso é interessante, né? Então, por isso que ele é tão bom. E aí, é por isso que a gente fala que ele tem que usar de manhã e de noite, que a gente está alinhadas. Porque de manhã, o que ele vai fazer? Ele vai ajudar a criar uma barreira na sua pele. Tá? Então, todos os produtos que vocês usam de skincare de manhã, ele tem essa funcionalidade. Né? Porque, como a gente falou, como comentei, a gente tem muitos agressores durante o dia. Né? Principalmente, a gente já percebeu que a luz azul, sim, ele danifica. Ele tem 30% de ações na nossa pele durante o dia, então é muita coisa. Então, não está sol, não importa, gente. A gente está com computador, celular, e isso sim danifica a nossa pele. Né? E à noite, como eu falei, é para acalmar, para realmente fazer todos os benefícios de skincare mais forte para recuperação dessa pele. Tá bom? Então, aqui só foi um exemplo. Aqui tem um... o que foi? Tudo bem. E aqui, só para mostrar para vocês, um exemplo de rotina de skincare que, como eu falei, ela criou há tantos anos atrás, a gente usa até hoje. Então, eu sempre falo, a gente tem a nossa linha de Advanced Night Pé, não só o sérum, a gente tem toda a nossa linha, desde limpeza até a parte de área dos olhos, que eles são tão bons. Então, assim, não sabe como começar? Limpeza, tá? Uma limpeza básica, que tira a maquiagem, não durmam com maquiagem, é uma coisa que eu fazia quando era mais jovem, né? Exato, né? Então, assim, tô cansada, tudo bem, tira a maquiagem. Porque ela vai obstruir o poro, vai deixar a sua pele oleosa, mesmo você tendo a pele seca. Então, nunca faz bem. Não estou com maquiagem. Tudo bem, gente, mas a poluição que a gente tem em São Paulo, infelizmente, também obstrui os poros. Então, começa com a limpeza. A gente tem até esse demaquilante, que é muito bom, que ele tira a maquiagem sem precisar de algodão, nada. Entra com o tratamento se a sua pele estiver muito danificada. Sabe assim, viajei, não dormi direito... sou fumante, minha pele está muito ressecada, a gente tem um sérum concentrado para isso. Mas, se não, o nosso queridinho sérum Advanced Night Pé, né? E depois, não esquece para dos olhos, porque é uma área que ele é mais sensível. Ele, se tem noção, ele é quase 40%, 50% mais fina essa pele do que do rosto. Então, ele precisa de um tratamento especial, né? E a gente tem 2 produtos, um que eu amo particularmente, que é o Supercharged, que ele é um gel, e ele clareia as olheiras em 2 semanas. Então, eu que tenho muitas olheiras, ele ajuda super. E o outro, que é o Matrix, que ele vem com bastãozinho, né, em inox, que ele é geladinho, então ele tira bolsas. Então, você tem bolsa, passa ele, que você vê que imediatamente essa bolsa vai diminuir. Não acredito. Use que você vai ver. Faz isso mesmo. Bom, vocês gostaram, gente? Estão curiosos para usar o sérum? Vocês acham que acabaram? Não, acabou. A gente tem mais. Todas as perguntas possíveis.
Ah, tá bom. Precisamos encerrar. Mas só rapidinho, aqui tem o Stelover, que é um cupom que a gente tem para todas vocês, exclusivo. Então, vocês vão no site, com 399, vocês vão ganhar todos esses minis que eu estou trazendo aqui para vocês. Vocês vão ganhar nas comprinhas. E só para Lifetime que a gente faz isso, tá bom, gente? Muito obrigada. Eu vou atender as suas dúvidas lá fora, tá? Ou de quem tiver. Muito obrigada, gente.